Para falar também sobre o Corinthians, tem coletiva de imprensa nessa terça-feira do presidente do Timão, Duílio Monteiro Alves. Será que ele vai falar sobre reforços? Quero trazer novidades importantes sobre o tema. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, com a missão de deixar você por dentro das últimas do seu time do coração, mercado, finanças e muito mais. Para não perder nada, é só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Win, a casa que oferece o maior bônus do mercado. São 500%. Vem brincar comigo também na Win, super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e não esqueça de usar o código para ter mais de 500% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Sempre lembrando, casa de apostas é só para maiores de 18 anos de idade, jogue sempre com responsabilidade. Falar agora sobre o Corinthians, que tem a maior média de público do Paulistão, Timão já eliminado do estadual, mas termina sua participação com 40.655 torcedores de média por jogo. Bem verdade que só 134 torcedores a mais de média do que o São Paulo, que ficou na segunda colocação. Mas, quando o assunto é faturamento, Corinthians deitou e rolou. 2.400.000 de média por jogo para o Corinthians, contra 1.700.000 do Palmeiras, 1.600.000 do São Paulo. Bora te explicar agora o que vai acontecer na entrevista coletiva de Duílio Monteiro Alves, o presidente do Corinthians, que passou a última semana viajando, prometeu dar uma entrevista para explicar várias das coisas do Timão a partir das 14 horas desta terça-feira. Foi suficiente para que muito torcedor imaginasse que serão anunciados reforços no plural. Não queria frustrar ninguém, mas essa possibilidade é praticamente remota. O Duílio Monteiro Alves convocou essa coletiva para dar uma resposta aos jogadores. Só para lembrar, na sexta-feira da semana passada, quando o Duílio curtia uma viagem em família pelo Ceará, torcedores do Corinthians invadiram o CT, protestaram e fizeram ameaças aos atletas. Os jogadores ficaram muito irritados e cobraram uma postura enérgica do Duílio, que convocou essa entrevista coletiva para colocar toda a sua insatisfação de forma pública. Ele vai afirmar que não aceitará novas invasões. Também vão perguntar, imagino eu, a respeito de Roberto de Andrade. Se o presidente pretende demitir o Roberto, o dirigente de futebol do Corinthians é alvo de várias torcidas organizadas. A informação que eu tenho é de que o Duílio nem cogita a possibilidade de dispensa do vice de futebol. Fernando Lázaro, muito cornetado depois da eliminação do time nas quartas de final do Paulista, também será mantido. É outra coisa que possivelmente o Duílio afirmará durante a coletiva. Sobre reforços, o Corinthians está no mercado em busca de alternativas, não há nenhum nome fechado até agora, qualquer atualização e eu volto com exclusividade para contar para vocês. Deixa eu começar com informação, vai, que eu sei que vocês gostam que a gente comece com informação. Jorge Sampaoli está caindo no Sevilha. O anúncio oficial ainda não aconteceu, mas parece ser questão de horas. José Luiz Mendilibar já é o mais cotado para assumir o lugar do Jorge Sampaoli. Por que a notícia é importante? Porque o Sampaoli tem mantido conversas frequentes com Rodolfo Landim, presidente do Flamengo. Eu havia contado para vocês, coisa de 10, 15 dias, que eles trocam mensagem de WhatsApp com enorme frequência. E aí, a partir do momento em que o Sampaoli está no mercado, ele pode ser uma opção para o Flamengo, mas também para outros clubes brasileiros, para o São Paulo, para o Corinthians, enfim. Vocês gostariam do Sampa no time de vocês? Vocês contratariam ou não? É fria, é furada. O pacote Sampaoli é pesado, é um cara chato, pede reforço pra caramba, mas ele é bom técnico, né? O Matheus Alcântara, notícias do Corinthians, por favor, Nicola. Matheus, amanhã, 14 horas, Duílio Monteiro Alves concede entrevista coletiva no CT Alvinegro. Duílio que passou alguns dias de folga na semana passada, esteve no Ceará, descansando com a família. Não esperem por grandes anúncios, tá? Coletiva de imprensa deve servir para que ele banque a permanência do Roberto de Andrade, apesar da pressão da Gaviões pela demissão do Roberto, algo que já acontece desde a temporada passada. Imagino que o Duílio também utilize boa parte desse espaço para criticar, para demonstrar insatisfação em relação à invasão de torcedores na semana passada, na última sexta-feira. Como presidente, ele meio que se sente na obrigação de fazer esse depoimento, esse esclarecimento, de marcar essa posição, até para não perder o vestiário, porque os jogadores estão cobrando do Duílio uma resposta. E aí, o Duílio, você não teve aqui, os caras invadiram, e aí, vai ficar por isso mesmo? Você concorda com isso? E o Duílio meio que se sentindo na pressão, ele vai
conceder uma entrevista coletiva para falar um pouquinho sobre o assunto, tá? Ó, a primeira participação de membro do... Não, primeira, a segunda. O Rádio Mandela Digital, boa noite, Nicola. Novidades do Corinthians. Christian Barletta já vai poder jogar o Brasileiro pelo clube, sim. O Barletta já está treinando desde a semana passada com o elenco e vai participar de um amistoso que o Corinthians fará contra o Curitiba. O Coxa vem a São Paulo para provavelmente realizar amistosos no CT do Corinthians e do São Paulo, 27 e 30 de março, tá? Até pensaram em fazer esses jogos com portões abertos para a torcida, eu acho que seria bem legal, mas com medo da repercussão, de resultados ruins, os dirigentes dos clubes preferiram fazer jogos com portões fechados. Vão ser realizados esses jogos nos CTs. Primeiro no Corinthians, depois no São Paulo. Timão que nessa terça-feira vai promover a entrevista coletiva do Duílio Monteiro Alves. Márcio, não aguardem por anúncio de reforços nessa coletiva, tá? Não faz parte dos planos do Duílio anunciar contratações. Ele vai tentar ser bastante duro com os torcedores que invadiram o CT, dizendo que isso não vai ser mais aceitado. Nando Gago, técnico novo do Corinthians. Anderson, vamos falar sobre técnico do Corinthians? Sampaoli, Pesolano, daqui a pouco o JJ vai estar disponível no mercado também. O JJ já deixou bem claro que não fica em hipótese alguma lá no Fenerbahçe, enfim. Não vai haver mudança no comando técnico do Corinthians. O Duílio, inclusive, vai reafirmar nessa entrevista dessa terça-feira, entrevista coletiva lá no CT, que o Fernando Lázaro é o técnico. E essa confirmação, essa consolidação, ela passa muito mais pela confiança que os atletas têm no Lázaro do que da diretoria. Até porque Alessandro e Roberto de Andrade, lá no começo, eram contrários à ideia. Como é que surgiu a ideia do Fernando Lázaro como treinador? Essa pauta é dos atletas, eles que sugeriram o nome, mais do que sugeriram, eles pediram o nome ao Duílio. Falaram, Duílio, depois de tudo que a gente passou com o Vitor Pereira, a gente quer um técnico em quem a gente confia. Técnico que seja bacana, técnico que seja legal. A gente quer o Fernando Lázaro. O Duílio pensou, repensou, colocou alguns pontos de vista dele para os atletas. Os líderes do elenco compraram essa briga e optou-se pela contratação, pela efetivação do Lázaro, que era auxiliar técnico, ele virou o técnico efetivo do Corinthians. O time foi mal no Campeonato Paulista, né? Eliminado pelo Ituano nas quartas de final, bem distante, por exemplo, da semifinal, que era uma das metas do Corinthians, de acordo com o planejamento orçamentário. Mas os dirigentes nem vão levar essa história de contratação de técnico adiante, porque os jogadores, assim que houve a eliminação, calma, a gente está com o técnico, a gente vai correr por ele, vai dar tudo certo ainda, tá bom?